Começamos como pede o nosso programa dessa disciplina, com os pré-socráticos. Aí eu incluí a leitura do Hesíodo para entendermos a crítica de Platão aos poetas e para avaliarmos essa crítica, para ver se, no que diz respeito, como disse a Hesíodo, a crítica está certa. Eu não estou incluindo na minha defesa do Hesíodo ou Homero, estou apenas afirmando que eu vejo em Hesíodo uma concepção de justiça muito semelhante à de Platão, ou seja, no sentido de Hesíodo defender uma concepção absoluta de justiça, ou seja, ele tem uma concepção de justiça que a justiça não consiste no que os governantes digam ou imponham ou determinem ou as leis que eles possam promulgar, geralmente em virtude dos seus próprios interesses, não? Que seria uma justiça relativa aos interesses de quem governa. Então, Platão defende uma justiça absoluta, que não dependa das particularidades humanas, das fraquezas humanas e dos interesses humanos. E a mesma concepção eu vejo em Hesíodo, como nós já vimos, né, que ele faz inclusive um apelo a Zeus para que ele endireite sentenças de juízes, como ele afirma, comedores de presentes. Né? Bem, então, essa parte já foi feita. Agora começamos a leitura dos diálogos platônicos, e para isso eu vou fazer uma introdução necessária para quem nunca teve filosofia, ou para quem nunca teve filosofia antiga, ou especificamente Platão. Porque em geral, os estudantes que não são da área ou que começam na filosofia, elas têm um problema com confundir o Platão com o Sócrates e achar que a personagem ou o personagem que aparece nos diálogos platônicos é o próprio Sócrates. Então eu vou falar sobre isso. Bem, então começo a explicação. Sócrates foi mestre de Platão. Pelas razões que ele mesmo explica, e veremos a explicação disso depois no diálogo Apologia, ele não tinha teorias para ensinar Sócrates. Então, historicamente, porque isso também aparece muito nas aulas, os estudantes pensam que ele não existiu, que é um personagem fictício. Não. O Sócrates é um ser humano que existiu realmente em Atenas e que foi mestre de Platão. O Sócrates real foi mestre de Platão. O Sócrates real, filósofo, não escreveu nada por questões que ele vai explicar depois. Nós vamos ver um texto que diz respeito ao julgamento de Sócrates. O ser humano real, Sócrates, foi acusado de várias coisas, como impiedade, irreligiosidade, invenção de novos deuses, ateísmo, uma série de coisas. Foi processado, foi julgado, declarado culpado e condenado à morte. O Sócrates real, a pessoa que existiu, chamada Sócrates em Atenas, foi processada, julgada, encontraram ele culpado, a votação foi culpável, e ele foi sentenciado à morte e foi executado. O Sócrates real foi executado. Aqui eu penso o seguinte: como homenagem a seu mestre, Platão decide escrever, em termos, inclusive, do Aristóteles, ele cria um novo estilo literário, que é o diálogo. Existiam as obras de teatro, em que há diálogos, que eram ou comédias, ou eram tragédias, ou eram obras épicas, como a Ilíada, a Odisseia. Mas não eram textos filosóficos. Este texto filosófico, baseado no diálogo, é uma invenção de um ser humano chamado Platão, que de fato existiu e foi
discípulo de Sócrates. O que é que o Platão faz? Em praticamente, repito, praticamente todos os diálogos, ele escolhe os personagens, entre estes, pessoas que ele conheceu e pessoas vivas da época, para discutirem e dialogarem. Obviamente, a maioria deles era do grupo socrático, ou seja, dos discípulos e amigos de Platão, que sempre se reuniam para discutir filosofia, como, por exemplo, Críton, e nos quais aparecem, por exemplo, os próprios irmãos de Platão, como Glaucon, Adimanto e outros membros do grupo socrático, como Polimarco e assim, né? Pessoas que conhecia, como Céfalo, etc. Começam os diálogos e, em geral, Sócrates, que é o personagem central, repito, já vou explicar por que não é sempre, porque quase sempre Sócrates é o personagem central e vai defendendo as coisas e se vai provando certas coisas. Só que, depois de certos diálogos, que eu vou dizer quais, ou a partir de que diálogos, o que Platão põe em boca de Sócrates não poderia ter sido dito por Sócrates, e já vou explicar por quê. Nos primeiros diálogos que nós vamos ver, que nós vamos ler, que são o Eutífron, o Críton e a Apologia de Sócrates, Apologia e Defesa, nesses três diálogos aparece, no primeiro, Eutífron, que deve ser uma ficção. Este indivíduo chamado Eutífron não deve ter existido. Havia um Eutífron na época, mas os historiadores pensam que não poderia ser ele, ou que não deveria ser. Okay? Então, eventualmente, um personagem fictício. Este Eutífron. O segundo é o Críton. O Críton, que vamos ver depois da Apologia, o Críton era amigo dele, e o Críton, inclusive, o visita na prisão onde Sócrates estava, e Críton, eventualmente isto ocorreu, eu não sei, e lhe propõe que fuja, porque já estavam os guardas comprados. E Sócrates discute com Críton sobre se era correto ou não fugir. Esse é o diálogo Críton com um amigo dele, que era Críton, que lhe propõe isto. Na Apologia, que é o segundo diálogo, na Apologia deve estar a defesa que o próprio Sócrates fez no seu julgamento. Porque o processo grego antigo consistia em entrar alguém com uma acusação. Alguém entrava com uma acusação. O acusado comparecia ao tribunal e se chamava um júri para decidir sobre o que estava acontecendo. No caso de Sócrates, o júri era formado por aproximadamente 500 pessoas. Então, era um monte de gente. E era também assistido numa espécie de anfiteatro, que é uma construção como uma praça de touros. Não sei se vocês já viram as praças de touros, pequenas, estão cheias de gente. Então, aí o acusado se defendia, o acusador acusava, e o acusado continuava se defendendo, e assim iam discutindo até, finalmente, o júri ser chamado a votar. Essa é a Apologia de Sócrates. O que Sócrates diz na Apologia deve realmente ter sido o que ele disse. E vamos entrar na avaliação dessa defesa depois. O terceiro diálogo, que o Críton, seguramente o Críton que existiu, deve tê-lo proposto, deve ter feito essa proposta. Perante a qual proposta o Platão se negou. No segundo diálogo, o segundo diálogo que vamos ver é a Apologia, a defesa. Agora, o título é ambíguo, porque se eu posso escrever para meu mestre a defesa que ele fez, ou então eu faço uma defesa dele escrevendo isso. Então é uma espécie de homenagem em defesa do meu mestre. Então fica ambíguo. De qualquer forma, podemos até tomar o título Apologia de Sócrates, porque não é apologia, ponto, autor Sócrates, não. É Apologia de Sócrates, vírgula, autor Platão. E o primeiro, então, que vamos começar a ler é o Eutífron. Agora, então, vou passar a falar sobre este diálogo Eutífron. Como disse no início, o Eutífron, eventualmente, não é o Eutífron que existiu na época, é uma ficção, é um personagem inexistente, que Platão utiliza para apresentar à posteridade que tipo de pessoas
deveriam ter processado Sócrates? Que tipo de sujeitos? Que o leitor posterior, que não, depois de passados os anos, que não conhecia Sócrates e que não viveu na época, fique sabendo quais foram os inimigos de Sócrates, apresentando um personagem, né, que seria tipicamente um inimigo de Sócrates, para começar. Só que, ao mesmo tempo, Platão inventa uma situação em que faz o Eutífron defender o que ele defende a partir da teogonia, especificamente a partir da luta entre Uranus e Cronos e entre Zeus e Cronos. Isso vamos ver daqui a pouco. Só que antes eu vou ter que falar sobre uma série de questões que dizem respeito ao método socrático, que ele empregava algumas coisas de lógica, né, básicas, né, para entendermos o que está acontecendo naquele diálogo. Há dois tipos de diálogos em Platão: os aporéticos e os teóricos. Aporético vem de duas palavras gregas, o alfa privativo e poros, que é saída. Nós temos os poros pelos quais nós transpiramos e nossa pele respira, né? É poro, saída, vem do grego. Então, aporia é sem saída, literalmente. São diálogos sem saída, porque não se vai para lugar nenhum. Porque não se resolve o problema introduzido pelo diálogo. Sempre os diálogos platônicos, à exceção da apologia, que não tem um problema, é apenas a apresentação da defesa que fez Sócrates, os diálogos têm um tema e sobre esse assunto se discute e se chega eventualmente, repito, eventualmente a uma definição. A República que nós vamos ler é um diálogo que é a República ou sobre a justiça. Trata da justiça. O diálogo Eutífron é sobre a piedade ou sobre a religiosidade, dependendo de como se traduza. O Críton é Críton ou sobre o dever. Os diálogos aporéticos são aqueles diálogos em que não se chega a uma definição, não se chega a determinar o que seja o que se está querendo definir ou esclarecer. Neste caso, por exemplo, o Eutífron. No Críton, não se resolve o que é o dever, só se resolve se é correto ou não fugir. Mas não há uma teoria. Agora, para vocês que estão iniciando a sua caminhada na filosofia, os diálogos em que vocês veem teorias defendidas, obviamente, o Sócrates não poderia ter defendido isso. A teoria da justiça da República, em que Sócrates aparece como personagem principal e que leva o diálogo a uma definição, não pode ter sido dele, Sócrates. No Mênon, em que é uma teoria do conhecimento, o diálogo Mênon é sobre o conhecimento. A teoria do conhecimento do Mênon não pode ser socrática. A teoria do ser no Sofista não pode ser socrática, porque Sócrates não defendeu teorias, seja lá qual for. Então, quando num diálogo platônico encontramos que há uma teoria defendida, é um diálogo teorético, e obviamente Platão, Sócrates não poderia ter defendido isso. E o Platão o escolhe como o personagem principal. Só que há dois diálogos interessantíssimos. O banquete, em que se define o amor. O banquete define o amor. Quem define o amor não é Sócrates, mas uma mulher. O que é extremamente interessante. Outro diálogo interessante é o sofista. No sofista se tenta chegar a uma nova definição de ser, teoria do ser, abandonada por Platão, abandonando Platão a teoria do Parmênides, e refuta a teoria de Parmênides e propõe outra. Só que a teoria é tão sofisticada, e tão sutil essa teoria, que Platão nem sequer põe Sócrates como defensor dessa teoria.
e traz um estrangeiro de Eleia, como se fosse um discípulo de Parmênides, que era de Eleia, que vivia em Eleia. Então, esses são... Então, Diotima é a mulher o que é extremamente interessante para um grego escolher uma mulher como personagem central que define o que é o amor. E, claro, no caso do sofista, o estrangeiro, que não é ninguém especificamente, entra como o estrangeiro, sem nome, e define ou propõe uma nova teoria do ser. Bem, então, isto para distinguirmos esta introdução, que continuam fazendo, para distinguirmos os dois grandes grupos de diálogos que encontramos em Platão. Os aporéticos, com os que vamos começar lendo, o Eutífron, ou Críton, e os teóricos, que nós vamos ler aqui nesta disciplina, que é a República, na qual a República se define o que é justiça. Muito bem. Então, tem outra coisa agora, que é sobre o método. O método... e aqui também pode começar uma confusão entre o que Platão pensava e o que Sócrates pensava. Mas aqui há uma clara distinção. Uma clara distinção. Eu não vou entrar aqui a discutir, porque não cabe. Para Platão, o método que leva à verdade, como diz a República, é a dialética. É a dialética. É um método usado para chegar à verdade. O método escolhido por Sócrates para discutir não leva à verdade do que se tenta definir. Vamos ver o que é que ele pretende. O que ele pretende é mostrar apenas que o interlocutor está equivocado no sentido de não saber o que está dizendo. Agora, poderíamos pensar, mas isso é uma contradição, porque então ele não sabe, como que ele pode demonstrar que o outro está equivocado sem ele propor a teoria correta? Então aqui entra, porque, por exemplo, eu discuto com vocês, né? Então eu digo, não, você está equivocado, porque a verdade é esta. Não é assim que funciona o caso de Sócrates. Ele leva o interlocutor por perguntas e respostas, portanto, por isso que é um método também dialético, porque consiste no diálogo, assim como o platônico, que consiste no diálogo, por isso se chama dialético, o leva a defender uma tese A, e depois de um tempo o leva a reconhecer não A. Então, aí chama a atenção Sócrates, o interlocutor. Espera aí, você disse A há 15 minutos. Agora você diz exatamente o oposto. Então, o interlocutor fica, às vezes, chateado, às vezes reconhece, ou simplesmente diz, me parece, não estou tão seguro agora. Então, aí continua o diálogo com outra abordagem, para se chegar a definir o que se está discutindo. Então, aí o interlocutor fala B. Então não é A. Tá bom, então é B. Aí continua, e termina afirmando, depois de um pouco tempo, não B. E aí o Sócrates diz, olha, você percebe? Você disse B e agora fala não B. De novo, você se contradisse. Em alguns casos, o interlocutor disse, já não sei mais o que estou dizendo. Reconhece que não sabe. Então, Sócrates não sabe. Ele, pelo menos, não diz, é tal coisa. Ele diz, o único que eu percebo disso tudo é que você, interlocutor, não está sabendo sobre aquilo que está falando. Porque começa dizendo uma coisa e se contradiz. Depois diz que não é assim, é de outra forma. Aí continuamos conversando e, de novo, se chega a contradizer nesta nova abordagem do que você mesmo propõe. Então, esse método, por Sócrates, disse, isso vamos ver na Apologia. Quando ele se defende, ele diz, quando alguém diz, não, mas o Sócrates defendia isto e defendia aquilo, ele fala, não, eu não defendia nada.
porque eu sou ignorante. Então aqui tem aquela famosa que está escrito, só sei que nada sei. Famosa frase atribuída a Sócrates, né? Então vamos entrar no significado desta frase, que é extremamente interessante. E, claro, aqui eu tenho que, por exemplo, reconhecer, assim, entre outras figuras filosóficas que me han impressionado ao longo da minha experiência filosófica, o Sócrates é justamente isso. O Sócrates é isso, porque eu, Gonçalo, sou uma pessoa extremamente simples. Eu, Gonçalo, eu sou simples. Eu sou o oposto da arrogância e da prepotência. E justamente eu detesto arrogantes e prepotentes. Os detesto. Então, essa faceta, esse aspecto da personalidade de Sócrates, eu admiro profundamente. E ele conta a história que eu vou antecipar a vocês, para que vocês compreendam um pouco o sentido do diálogo que vamos começar. Então, e isto está na apologia que vamos ler a continuação deste diálogo. Quando ele é processado, ele diz: aconteceu o seguinte, um amigo dele, acho que se chamava Equécrates, ou Equécrates ou Equerefonte, eu sempre confundo os dois. Este amigo dele foi para Delfos, uma ilha, onde havia um santuário. E lhe ocorreu perguntar à sacerdotisa, ou quem fazia a cerimônia, ocorreu-lhe perguntar isto. Isso está na apologia, e eu, Gonçalo, acredito que é um dado histórico. Perguntou-lhe a sacerdotisa se Sócrates era o homem mais sábio. Então a sacerdotisa fez o que devia fazer, e depois de ver se não o quê, não sei se fez sacrifícios ou leu na fumaça, nas cinzas, ou sei lá, disse: Sócrates é o homem mais sábio. Então ele disse isso ao amigo. Quando o amigo volta para Atenas, se encontra com Sócrates e diz: olha, Sócrates, o que aconteceu? Fui lá em Delfos, fiz esta pergunta e a pitonisa me disse que você era o homem mais sábio. Reação de Sócrates, que eu acredito ter sido de fato essa: ficar pasmo. E ele diz: eu fiquei pasmo. Diz, na apologia conta isso ao júri. Eu fiquei pasmo. Porque eu pensei, mas como pode ser se eu não escrevo? Eu não sou um Tales, eu não tenho teoremas, eu não sou um Pitágoras, eu não tenho nenhum teorema, não sou um Arquimedes, não escrevi livros, eu não tenho teoria sobre nada. Por que eu sou o homem mais sábio se eu nunca defendi nada, nem publiquei nada na minha vida? Então ele diz: não, eu vou provar que a pitonisa, que há algum problema aí, algum problema. Eu tenho que entender isso, porque eu não me vejo o homem mais sábio. Então, o que ele fez? Ele começou, ele falou: tá, já sei o que vou fazer. Para demonstrar que, de fato, há homens mais sábios do que eu, Sócrates, eles tinham esse costume de discutir em praça pública. Discutir, debater em praça pública. Se reuniam na praça quando iam, porque eles resolviam as questões na praça, né? No centro havia uma praça e aí eles se encontravam e discutiam coisas e até votavam. Então sempre havia alguém importante na praça. Aí ele foi na praça e achou importante. Não, eu vou discutir com os importantes para demonstrar na discussão que eles sabem mais do que eu. Então ele disse: então o que eu fiz? Comecei com os políticos. Chamei um político: vem cá, político. Aí comecei, blá, blá, blá. Então vi que este cara não sabia de que estava falando. O político não sabia de que estava falando. Falava uma coisa e depois falava outra. Falava uma coisa na Ágora. Isso. Exatamente. Na praça, na Ágora. Falava uma coisa. Então, agora, o que eu vejo? O que eu via? Que o cara dizia saber e não sabia nada. Só que, evidentemente, nessa discussão pública, todo mundo ficava olhando, ouvindo a discussão. E o Sócrates interrogando, outros se contradizendo, uma e outra vez, como vamos ver que faz o Eutífron. E fazia o papel de besta e o papel de bobo. Ficava em ridículo.
pela argumentação levada a cabo por Sócrates. O resultado, evidentemente, é que estes políticos ficaram odiando o Sócrates. Então, ele não diz isso, mas eu digo, que é óbvio. Aí disse, então, os políticos não deu. Então, fui atrás falei dos artesãos. Artesão propriamente médico, engenheiro, alfaiate, carpinteiro também, mas quem domina uma arte, uma técnica, entre eles, né? Então, o que ele dizia? Quando ele comecei a falar com eles, de fato, eles sabiam sobre a sua arte, não? Os engenheiros, aqueles que faziam os portos em Atenas, por exemplo, aquelas construções, a Acrópole, por exemplo, né? Sabiam pronúncia impressionante sobre o que eles sabiam, sobre arquitetura e engenharia. Mas, quando saíam da sua área, eram uma tristeza tremenda. E eles saíam da área facilmente para demonstrar que também sabiam sobre outras coisas que não lhes dizia respeito. E faziam o ridículo. Eles entravam em contradição. Então, Sócrates, percebi que sobre a arte que era da sua profissão, o médico, o engenheiro, o arquiteto, o navegante, sabiam. Mas depois disso, quando queriam demonstrar outra sabedoria, já não sabiam. Então, eu fiquei assim, surpreso. Aí fui aos poetas. Então, comecei a discutir com os poetas a mesma coisa. Poetas eram bons versificadores, faziam belíssimos poemas, só que quando iam a discutir coisas além da poesia, não sabiam e entravam em contradição. E achavam que sabiam. E esse é o problema. Os políticos achavam que sabiam mais do que sabiam. Que não sabiam nada, de fato, os políticos. Os médicos, engenheiros, etc., arquitetos, sabiam da sua área, mas além disso não sabiam e achavam que sabiam. E os poetas também, a mesma coisa. Eram bons na sua arte, mas além disso achavam que sabiam. Aí diz Sócrates, eu me toquei, falei, não, então aí está, por que eu sou o homem mais sábio? Porque eles acham que sabem, quando não sabem. E eu sei que não sei. Então, essa é a minha sabedoria. Eu ser ciente da minha ignorância. Essa é o significado que está por trás de só sei que nada sei. Eu sei que não sei. Eu tenho ciência disso, mas eles não sabem. Então, a minha vantagem sobre eles todos é justamente essa, que eu sei das minhas limitações. E por isso não estou afirmando nada, não proponho teoria nenhuma. Então, então, na maiêutica, ele pega o outro que diz que sabe e começa a discutir e o outro termina se contradizendo. Toda hora, começa uma coisa, se contradiz. Aí chama atenção, é verdade. Aí vamos por lá. Então é por aqui. Não, aí de novo. Então, não, vamos por lá. Também por lá. Contradição após contradição. Então, ele diz, eu faço... Então, o que eu concluí? Diz o Sócrates. Eu concluí que a deusa me impôs, ou o deus de Delfos, me impôs uma missão. Eu me toquei o seguinte, com aquilo que me disse o Querefonte, o Eclectes, eu percebi que o que o Deus me estava dizendo era, Sócrates, vai lá atrás daqueles arrogantes e petulantes e convencidos e demonstra que eles não sabem para que se tornem melhores. Essa é a missão ética que ele ia. Não estou interpretando, está no texto, vamos ler isso depois. Para que se tornem melhores. E claro, eu, Gonçalo, digo, mas se tornem melhores, porque você vai conseguir fazer, o que você vai conseguir é inimigos. Porque se você demonstra que os outros estão equivocados, você simplesmente se faz inimigos. E em alguns casos, como os políticos poderosos. Tão poderosos que esses políticos foram que ele processaram e lhe condenaram e conseguiram que o condenassem à morte e que ele morresse. Então, esse foi o fim
daquele processo todo. Então ele disse: bem, então eu vi que essa era a minha missão e fui atrás dessa missão. E fui, agora, não fiquei só com políticos, mas com todo mundo. Então, o Sócrates ia pelas ruas e chamava alguém e começava a falar com ele dá para demonstrar que não sabia, que era um arrogante, que devia mudar e se fazer de pessoa humilde, etc. Tornar-se humilde, etc. E se tornar, portanto, uma pessoa melhor. Então, ele diz: como que eu fazia isso? Não fazia outra coisa que o que fazia a minha mãe. A minha mãe era parteira. Tecne maieutikos. É a tecne, a arte da maiêutica. Maieutikos. Então, ele era parteira. Então, o que eu faço? É a mesma coisa que a minha mãe fazia. Só que ela fazia que as mulheres parecem seres humanos. E o que eu faço é obrigar a que as pessoas deem à luz o que está dentro da mente deles. Eu faço que eles comecem a estar parindo ideias. E ao parir ideias, então, ocorre que, claro, dizem uma coisa e depois são obrigados a dizer outra, que se contrapõe com a anterior, mas esse é o método que eu uso, que é o mesmo método que a minha mãe usava para trazer pessoas ao mundo. Eu uso esse método para forçar as pessoas a expulsarem suas ideias das suas mentes. Só que ao fazer isso, elas se contradizem e demonstram com isso que não sabem, e ele pensava que deveria melhorar. Mas, obviamente, que não é bem assim o que acontece, né? O que ele fez, ele se angariou de inimigos, né? Como eu disse, inimigos poderosos. Então, isso sobre os diálogos aporéticos, sobre o significado de aporia, maiêutica. A palavra elencos. Há alguns professores que usam, em lugar de maiêutica, elencos. Só que elencos é usado em pouquíssimas vezes posteriormente por Platão para dizer o que o Sócrates fazia. Mas o que o próprio Sócrates disse era que ele usava o método maiêutica. Então, por isso que eu, Gonçalo, prefiro a palavra maiêutica, que é a palavra usada pelo próprio Sócrates para definir seu método de discussão. Bem, então vamos lá. Professor, Hum. é por isso que falam que, né, eu li Apologia, mas faz muito tempo, ainda tenho o livro aqui. É por isso que falam que, na verdade, ele não se defendeu perante ali foi um julgamento, né? Dizem que ele não realmente não se defendeu que era para ser uma defesa dele, né, na verdade. A última frase, repete que não ouvi a tua última frase. Ah, tá. Dizem que, na verdade, não é dizem. Ele não se defendeu quando, na verdade, ele estava no julgamento. E ele, na verdade, não defendeu a ele mesmo, mas as ideias que ele, na verdade, Essa é a minha fez, né? convicção. Eu É, mantenho eu mantenho essa tese. Eu acho que ele não se defendeu. Ou seja, eu acho que ele deveria ter feito muito melhor, mas vamos ver que ele fez, ele não fez do que devia ter feito para se defender. Professor, sobre essa questão aí, na verdade, ele preferia até a morte, né, do que ter que, as pessoas não aceitarem a verdade que ele tinha sobre as questões, assim, ele acreditava tanto no que ele falava que ele preferia até a morte. Pelo menos quando eu li, não lembro se a palavra era exatamente essa, mas era preferível morrer a, 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 a abrir mão de uma coisa que ele acreditava, né? Bom, ele faleceu quando o executaram. Ele tinha 69 anos. Os gregos chegavam à idade avançada. Tinham uma expectativa de vida muito longa. Por uma questão interessante na Grécia da época, pela alimentação deles, pela forma de vida e pelo clima. Então, chegavam facilmente aos 90 anos. Fácil. Fácil, fácil. Então, aí sim é interpretação, né?
A minha interpretação é que ele tinha razões para não se defender bem. Penso. Mas isso aí fica sempre, não haveria como provar, né? Alguém perguntou, então eu respondo, sim, estamos gravando a aula. Ok. Então, eu escrevi aqui o seguinte, que a maiêutica tinha um resultado positivo e negativo. Positivo por quê? Porque, em princípio, Sócrates procura que o interlocutor reconheça a sua ignorância para ele melhorar eticamente. E negativo porque não se atinge um resultado positivo concreto, não se define nada, nem se desenvolve qualquer teoria. O que se demonstra é que o interlocutor não sabe o que diz saber, né? Então, por isso que escrevi isso num texto. Eu já postei, como avisei pelo WhatsApp, hoje à tarde. O texto está no Siga. Então, o método maiêutico, e aqui eu vou aumentar um pouco aqui para que vocês leiam melhor. O método maiêutico, e vou ter que fazer uma explicação lógica. O método maiêutico consiste fundamentalmente em levar o interlocutor a contradições. Esse interlocutor defende A e termina defendendo não A, ou seja, a antítese, o que significa se contradizer. Bem, eu digo aqui, eu uso essa expressão, redução ao absurdo. Bem, eu pergunto se alguém já fez lógica, eu pergunto se alguém sabe em que consiste esse método. Alguém sabe em que consiste o método por redução ao absurdo? Redução ao absurdo é um método que se usa na lógica, inclusive que se usa na matemática, que se usa na geometria, que se usa na física, que se usa na ciência, em toda a ciência. É um método poderosíssimo. Que consiste no seguinte: pressupor uma tese que se pensa problemática. Se pensa que ela talvez seja falsa, em qualquer ciência, e se tira as conclusões que esse pressuposto implica. Se esse pressuposto produz uma contradição, se prova aí sim, por redução ao absurdo, que ele é falso. Porque uma hipótese ou um pressuposto que leva a uma contradição é falso. Temos que abandoná-lo. Então, por um lado. E por outro, se prova a tese oposta. Se P, então, é falso, aceitamos não P. Então, é um método poderosíssimo na lógica matemática contemporânea, na lógica, na matemática antiga, né? Na matemática contemporânea, na física, na química. Professor, desculpa, qual é o método? Por redução ao absurdo. Ah, redução ao absurdo, tá. Ok. Então, esse é o método, ou seja, a maiêutica consiste propriamente nesse método, ou seja, o método central, digamos, que é a maiêutica, no qual o método, a maiêutica está centrada no método lógico, é este método chamado de redução, método por redução ao absurdo. Se pega uma tese e se demonstra que ela é falsa, tirando as consequências que ela contém e se mostra que há contradições. Então se abandona essa e se aceita outra. Bem, então aqui eu digo o seguinte: qual é a diferença, então, para resumir, entre um diálogo aporético e um diálogo teórico? Um diálogo aporético é um diálogo que termina sem definir o que se propõe ou sem resolver o problema que se propõe. E um diálogo teórico é aquele que defende uma ou mais teses, uma ou mais teorias e chega a prová-las. Aqui repito, o método maiêutico de Sócrates é um método que consiste em um diálogo com constantes perguntas e respostas. Agora lembrei o que ia falar, agora vou dizer. Cujo objetivo é levar o interlocutor a contradições, ou, em outras palavras, de
o objetivo de reduzir a posição do interlocutor ao absurdo. Pretende-se demonstrar que o interlocutor, no fundo, não sabe de que está falando, pois ele parte da afirmação de uma tese, por exemplo, A, e é levado a admitir, pouco depois, não A. Esta forma específica de argumentar se denomina argumento por redução ao absurdo. A forma em que Sócrates leva o interlocutor à contradição costuma ser por analogias ou por argumentos por analogias. E era isso que eu queria dizer. Bem, então, o objetivo final é levar o interlocutor a uma contradição. Só que a maneira como Sócrates procede é por analogias. Ele é o mestre de enfiar uma analogia e geralmente são 3 analogias. E depois das analogias ele prova que por essas analogias, então, o que o interlocutor diz está equivocado. Bom, mas estou apenas começando a explicar e você vai ficar claro depois, né, quando já vejamos o próprio texto. Eu vou destacar aqui este número. Não sei se foi nesta turma que me perguntaram por uma edição, se uma edição era boa, não me lembro quem era. Então, eu disse, toda edição boa de Platão é aquela que tem esses numerozinhos às margens. Esses numerozinhos são números que um bibliotecário do século XV, Stefanos, ao editar as obras de Platão, foi colocando. Então, essa edição virou padrão. Então, em todas as línguas, eu posso ter, por exemplo, em português, posso ter 3 edições do Eutífron, e eu posso querer ver como que esta passagem 2A é traduzida em outra edição. Então, eu vou para 2A. Só que como tem, por exemplo, tem uma passagem 37b importante, então eu estou meio que assim inseguro então eu vou a outra edição ou a outra língua, porque todas as línguas, em outras línguas, as boas edições no francês, no alemão, no inglês, no italiano, têm esses números. A chamada numeração de Stefanos ou a numeração de Stefanos, que era o bibliotecário. Então, quando vocês queiram comprar um texto de Platão, aqui está, por exemplo, aqui está a passagem 2A, aqui já está a passagem 2B. E assim, depois vai aparecer 2C, né? Aqui. E assim por diante, ok? Então, esta numeração é padrão nas melhores, é padrão e aparece nas melhores edições dos textos platônicos, assim como a chamada paginação de Becker, B-E-K-K-E-R de Rosa, é a famosa paginação de Becker, que também tem esses números. Há 3 diálogos que estão em sequência temporal, digamos assim, que estão relacionados. 4, na verdade, que são o Eutífron. O Eutífron é o momento em que Sócrates vai às portas do tribunal e, enquanto as portas do tribunal não abrem, chega o Eutífron. E, opa, nossa, Sócrates, o que estás fazendo aqui? Tá, etc. Então começa uma discussão, uma conversa para saber o que o Sócrates está fazendo aí, o que o Eutífron está fazendo aí no tribunal. Esse é um diálogo. Depois deste diálogo, então, acaba o diálogo e temos a apologia, que já é a defesa de Sócrates frente aos juízes e frente ao júri. Então, é o processo, já está no tribunal, digamos assim, se defendendo. Apologia. Na apologia está a condena e ele é condenado a
condenado à morte. Então, ele tem que ir, porque não se condena à morte e se mata na hora, né? Passa um tempo. Então, ele foi para a prisão. E o Crichton é durante a prisão. Durante a prisão dele. Quando o Crichton vai na prisão e sugere que Sócrates deveria fugir. Então, é um diálogo sobre isso. Está na prisão. E o outro, que seria o Fédon, já é um diálogo teórico. Já não é um diálogo aporético, porque aí se prova a imortalidade da alma. O Fédon. Então, só que o Platão utiliza cenas reais e diálogos que deve o Sócrates ter dito naqueles episódios, tirando este Eutífron, então, na Apologia e no Crichton. E no Fédon. E o Fédon, o final do Fédon realmente dramático. É dramático. Quando eu leio o final do Fédon, eu fico profundamente comovido. Não interessa quantas vezes eu leia, eu fico profundamente comovido. Então, são esses 4 diálogos, só que estes que nós vamos ver são, então, aporéticos, né? O primeiro e o terceiro. Professor, o senhor usa para todos os diálogos a mesma edição? Não. Sim. Não. Esse do Fédon, qual a edição que o senhor usa? Se não me engano, a que eu uso está nos Pensadores. Se não me engano, teria que ver, se não me engano. Okay? Porque o senhor tinha falado em outra ocasião de uma editora, né? Acho que foi o senhor que falou, Gulbenkian, não sei o que lá. A Gulbenkian é a editora que talvez tenha sido você que me perguntou sobre a República. A melhor edição da República é uma editora portuguesa, que é a Calouste Gulbenkian. Ah, sim. Tá, obrigado. Muito bem, então, vou introduzir, então, o Eutífron. São as 8h13. Então, não vai dar, como eu pensei, em entrar num diálogo, mas eu vou introduzi-lo. Vamos ficar por aqui, porque não dá para fazer isso, e peço que vocês leiam o diálogo. E seria bom que leiam o diálogo antes de eu avaliá-lo, de eu analisá-lo, de eu dar aula sobre ele. Porque vocês já vão criar sua própria imagem e não vão se deixar eventualmente impressionar ou levar pelas minhas considerações, né? Bem, então, o diálogo, o Eutífron, que eu, em princípio, é um jovem, chega e fala, nossa, aqui, assim, e aqui eu vou chamar a atenção sobre algo. Eu vou trocar, claro que não dá para fazer isso nas edições, né? Só que quando você... Porque a língua é viva. A língua é viva. Quando você põe a língua no papel, ela já é língua morta. Então, por exemplo, as nossas expressões populares, as nossas expressões coloquiais do dia a dia, elas perdem, quando vão para o papel, às vezes nem aparecem, né? Então, o que eu vou dizer é que, em alguns casos, eu vou usar uma expressão coloquial para que vocês vejam qual deveria ser realmente a expressão que, levando-a para o português, ou Sócrates ou o Eutífron teriam usado. Então, o Eutífron disse algo assim como, nossa senhora, que aconteceu, Sócrates? Para que, deixando tuas habituais discussões no liceu, discutindo com os outros, apareces aqui, e eu vou mudar, frente ao tribunal. Estás tendo algum processo, algum juízo, né, pendente? Então, Sócrates responde que o que ele traz aí, na verdade, não é propriamente um processo jurídico, é, na verdade, uma ação pública criminal. Então, claro, o Eutífron se surpreende, mas... Então ele diz, obviamente, não serás tu que estás processando criminalmente alguém, né? Porque o Sócrates era uma pessoa
tão tranquila que ele não iria se enfiar em problemas para estar processando criminalmente ninguém. Então, alguém teria formulado uma acusação criminosa, né, contra ti. Então, claro que não, diz o Sócrates. Não, pois é, não sou eu que estou processando. Então, quem te acusa? Então, aí conta, vamos ver isso na apologia. Quem lhe acusa eram 3 pessoas do Partido Democrata. Eram os democratas. Meleto, Licon e Anito. E aqui uma afirmação sobre tanto Platão como Sócrates. Nenhum dos dois era favorável à democracia. Nem Aristóteles também. O Aristóteles era favorável à aristocracia. O Platão propõe, de fato, uma espécie de ditadura aristocrática. E o Sócrates não era favorável à democracia também. Né? Só para que tenham uma ideia. Então, em outras palavras nossas, os inimigos políticos de Sócrates o estão processando. Então, é o Meleto, mas isso vamos ver depois. Então, aí, claro, ele pergunta, mas como assim? De que te acusa? Parece-me que a acusação de Sócrates não é pouca coisa, não é desprezível. Porque esse homem, segundo diz o Meleto, sabe de que modo se corrompem os jovens e quem são também os homens que os corrompem. Agora, quando eu uso a expressão corrupção de menores, hoje é outra coisa. Corrupção de menores hoje tem toda a conotação sexual, que não é esta aqui. Não, o que ele quer dizer é que ele está levando os jovens pelo mau caminho para que acreditem em coisas que não devem acreditar e se afastando dos costumes da cidade, etc. Então, não é corrupção de menores no sentido nosso, né? De alguém que faz qualquer tipo de falcatrua, o abuso sexual com menores, não é isso, né? Então, é pelo que ele ensina, os outros já vão achando outras coisas que não deveriam acreditar, segundo, né, a acusação. E aqui eu vou falar, para terminar, sobre quando ele diz, não há dúvida que se trata de um sábio, diz o Sócrates, este Meleto é um sábio, que descobriu em mim certa ignorância, a mesma que me serve para corromper os jovens de sua idade. Porque este Meleto é muito jovem. E por essa razão vem a acusação. Então vejam aqui o que ele diz. Vejam o sarcasmo. Vejam o sarcasmo. Por esta razão vem acusar-me diante da cidade como uma criança faz com a sua mãe. Quando as crianças vão, mamãe, olha o que está fazendo comigo. Essa é a imagem que ele quer passar aqui. Então eu vou falar sobre esta certa ignorância. Que de fato aparece constantemente nos diálogos em que Sócrates intervém. Ou seja, em palavras, ele se faz de besta. Em que sentido? Que ele finge não estar sabendo né? E pergunta, mas ele que sabe não quer dizer. Só que não diz que sabe. Então todo mundo dizia, não, o Sócrates pergunta, porque ele sabe, mas ele sabe a resposta certa. Só que ele fica perguntando e se faz de ignorante. Então eu pergunto para vocês, o que significa ironia? Qual é o significado próprio da palavra ironia? Alguém sabe? É justamente isso, falsa ignorância. Ironia é falsa ignorância. E ignorância fingida. Professor, só uma pergunta. E quando ele diz só sei que nada sei, isso foi irônico da parte dele? Não. As ironias estão nos diálogos, especificamente nas discussões pontuais. Mas não, ele disse, né, e eu acho que não é irônico dizer, o que eu sei de mim é que eu não tenho teorias. Isso é verdade, porque ele não publicou nada. Eu não digo que as coisas são assim, que a origem das coisas é água, é ar, é o áperon.
eu não sei nada sobre geometria e essas coisas. Então, como que podem dizer que eu sei que eu sou sábio, se eu sei que não sou sábio? Então, ele chega à conclusão, então, sou sábio apenas por eu ter ciência das minhas limitações. Como diríamos hoje, então, eu ter ciência da minha ignorância. Por que eu perguntei? Veja, é justamente sobre aquela questão inicial. A gente está estudando o Lacks. Claro que o assunto é totalmente diferente, trata sobre a coragem, né? E aí, de fato, me parece, e eu acredito que parece para o Fábio também, que de fato o Sócrates está investigando, de fato ele não tem domínio total sobre aquele assunto e ele coloca em questão, né, para os interlocutores. Não, pois é, mas essa é a questão. Essa é a questão. A questão é a seguinte: a questão é uma questão histórica. O Eutífano viveu? Este diálogo ocorreu? Então, eu, Gonçalo, me inclino sem provas, porque ninguém tem provas para uma ou para outra posição. Eu me inclino, o que há é vestígios de que, eventualmente, vestígios de, claro, documentos históricos em que se menciona quem vivia na época e quem não vivia, e quando nasceu, porque esses são registros que se faziam das pessoas. E há um Eutífron, mas não parece que em nada bate com este Eutífron, né? Então, este diálogo não deve ter ocorrido. É uma criação do próprio Platão. O que está na Apologia, penso, deve ser muito próximo da realidade. E, eventualmente, o do Críton também. Mas, agora, nos outros diálogos, especialmente nos teóricos, aí sim, aí muito dificilmente essa ironia que possa estar nos diálogos deveria ter sido de Sócrates. Agora, o que Platão, que é o autor, deve ter feito é, depois de ver por tanto tempo Sócrates usando as ironias, ele usava parecidas nos diálogos que ele queria construir. Então, num sentido, sim. Agora, sobre a ignorância de Sócrates, eu, Gonçalo, estou convencido de que sim. Em geral, ele não tinha teorias, por um lado. E, por outro, o que ele sim tinha, evidentemente, era um faro para saber quem estava querendo se passar de listo, querendo se passar de vivo, querendo se passar de sábio quando não era.